Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 12. Quem encontrou, diga glória a Deus. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isso, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas se tens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Oremos a Deus. Soberano Deus, maravilhoso, eterno, amado Pai, a tua mensagem foi linda, meu Deus. Fala aos nossos corações, me usa nesta noite, Pai. Venha confirmar a vitória, a providência, o milagre sobre a vida de cada um. Alimenta a nossa alma, Pai, nesta noite. Nós pedimos, Deus, fala conosco. Fala, Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Pode se assentar. Dê sua melhor palma para Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, lemos aqui esta terceira carta que foi destinada a uma igreja da Ásia Menor. Esta igreja na cidade de Pérgamo. Pérgamo, meus irmãos, era a capital de Roma, capital romana, ali na província da Ásia. Era uma cidade que estava situada às margens do rio Caico e a 30 quilômetros do mar Egeu. A cidade de Pérgamo era famosa por uma biblioteca que continha mais de 200.000 volumes naquela biblioteca. A cidade de Pérgamo também era conhecida em usar pele de animais para fazer os pergaminhos, onde se escreviam naquela época. Em alguns lugares os pergaminhos eram de papiro, de papel, onde você escrevia e enrolava, mas em outros lugares eles usavam de peles de animais. E Pérgamo costumava fazer esses pergaminhos com peles de animais, e por isso até que o nome veio Pérgamo, de pergaminho. Pérgamo, meus irmãos, era uma capital romana, era uma cidade bastante conhecida, uma cidade que, apesar de Paulo não ter pregado o evangelho nessa cidade, através da sua pregação em Éfeso, possivelmente o evangelho chegou até Pérgamo, porque no tempo que Paulo esteve em Éfeso, a palavra vem nos dizer que toda a Ásia ouviu acerca do evangelho. Então, tanto Colossos, que Paulo não pregou em Colossos, mas o evangelho chegou em Colossos. Em Pérgamo, Paulo não pregou em Pérgamo, mas o evangelho também chegou em Pérgamo. Pérgamo, meus irmãos, tinha uma acrópole, era um templo, tipo de um templo. Quem olhar para as figuras lá em Roma, um templo que tinha vários pilares grandes, era uma acrópole. E esse templo adoravam a deuses, mas não o Deus que eu e você serve, não o Deus que eu e você está adorando nesta noite. Naquele acrópole adoravam os deuses romanos, adoravam a Zeus, que era um dos principais deuses romanos. E o acrópole não era apenas um centro religioso, mas também era um lugar estratégico, porque ficava no topo do monte. Então, até na questão militar, até na questão da guerra, era um local estratégico, que dava para enxergar se o inimigo estava vindo. Aleluia!
E é interessante que na cidade de Pérgamo, além de adorarem a Zeus, ali perto desse templo adoravam a deusa Atena, e um pouco fora da cidade adoravam ao deus da medicina, que chamava Esculápio. E Esculápio é interessante que esse deus simbolizava ali uma serpente, que simbolizava esse deus, o deus da medicina. E hoje a gente vê o símbolo da medicina é o que? Uma serpente. Naquela época o deus Esculápio era o símbolo de uma serpente. Então a gente vê o sistema que nós vivemos, coisas às vezes simples que a gente acha comum, vem lá atrás de coisas de paganismo. Essa cidade de Pérgamo é totalmente uma cidade idólatra. Era uma cidade pagã que adorava vários deuses, adorava a legiões e legiões de deuses. E nessa cidade foi fundada uma igreja a qual o Senhor levantou para ser uma igreja fiel. E o Senhor começa esta carta se apresentando a esta igreja como aquele que tem uma espada de 2 gumes, uma espada afiada que corta de ambos os lados. Este Jesus, meus irmãos, na palavra dele, vem nos dizer que a Bíblia Sagrada é esta espada. A Bíblia Sagrada é essa espada de 2 gumes que penetra entre as medulas, que penetra na divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos do homem. Esta palavra que é a Bíblia Sagrada, quando ela penetra no homem, ela traz, aleluia, o homem ali, o esclarecimento, traz ao homem a consciência de quanto o homem precisa de Deus. Quando esta palavra toca na minha vida e na tua vida, ela traz transformação, mas ela vai trazer transformação se nós deixarmos a palavra penetrar no profundo do nosso ser, deixarmos esta palavra tocar em nosso ser. Ela trará mudança, ela trará transformação em nossa vida. É automático. Eu nunca vi uma pessoa que é tocada pelo Senhor. Eu nunca vi alguém que é confrontado pela palavra de Deus e cai aos pés de Jesus. Eu nunca vi uma pessoa assim não ser transformada. Paulo, meus irmãos, quando ele recebe a Jesus no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Ele já não é mais o mesmo. Ele é totalmente transformado por Jesus. E aquele que perseguiu os cristãos, ele começa a ser perseguido por amor a Cristo. Começa a sofrer perseguição por pregar o Evangelho. Começa a sofrer perseguição por falar de um Jesus que veio nesta terra para salvar o pecador. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela confronta-nos, meus irmãos. Ela nos impulsiona à mudança. E infelizmente, pessoas não têm uma transformação porque pessoas não querem entender a realidade, que nós precisamos receber a palavra em nosso coração e precisamos deixar ao pecado. Tem pessoas que quando é confrontada, ela não para de falar, eu não quero ouvir acerca disso, não para de falar acerca do inferno, para de falar acerca do arrebatamento, para de falar acerca de mudança, de santificação, eu não quero ouvir isso. Só que o homem escolher não ouvir a realidade, não vai mudar a realidade. Eu não querer ouvir acerca do céu e do inferno, não vai mudar a realidade que existe só o inferno. Eu não querer ouvir acerca de que eu preciso aceitar a Jesus para ter o céu garantido, não vai mudar a realidade que a salvação só vem através de Jesus. Eu não querer aceitar a palavra quando ela me confronta, não vai mudar a realidade que eu só vou ter uma vida transformada quando eu receber a mensagem no meu coração e deixar Jesus trabalhar na minha vida. A palavra mesmo vem nos dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele te fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tem que haver uma entrega. Eu fico preocupado, meus irmãos. O Senhor é minha testemunha, dia após dia. Eu fico preocupado, meus irmãos, e falo com Deus: meu Deus, as pessoas não querem mais ser confrontadas pela palavra.
Por isso que hoje vemos cristãos anêmicos, cristãos doentes, que estão indo apenas no movimento, que querem apenas receber, aleluia, palavras ali que amassageiam o ego, palavras que são como uma canção suave ao ouvido, mas são palavras, meus irmãos, de homens que querem massagear o ego, que querem ganhar fama. Pode ver, vemos pessoas que pregam ali em estádios, e ali falando apenas palavras para massagear egos. Houve muitos servos de Deus no passado que encheram estádios pregando palavras de transformação, como o nosso próprio saudoso missionário Davi Miranda. Mas nos dias atuais, o que enche ali estádios são pregações que massageiam o ego, e a pessoa sai tudo ali, parece realizada, mas passa dia, passa semana, passa mês, não tem mudança. Aí a pessoa começa a falar mal do pregador, e começa a falar mal do pastor, e lá abandona Cristo, e começa a falar, mas Jesus está lá no mesmo lugar. E a pessoa começa a falar, Jesus, tu não fez isso na minha vida, tu não fez aquilo. E Jesus está lá no mesmo lugar, só esperando a mudança do homem, só esperando o homem se arrepender. A palavra vem nos dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e Ele promete: eu vos aliviarei. Ele tem alívio para ti. Ele tem alívio para ti. Glória a Deus. Ele tem alívio para nós, meus irmãos. Ele é socorro bem presente no momento da angústia. Aleluia. Jesus escreve esta carta dizendo que conhecia esta igreja, uma igreja, meus irmãos, que estava onde era o trono de Satanás. Por que Jesus dizia isso? Porque era o trono de Satanás. Ali Jesus dizia: essa igreja está onde é o trono de Satanás. Por quê? Porque naquela cidade, como eu disse, adoravam a muitos deuses. Na Acrópole não adorava somente a Zeus, mas adorava aos deuses do universo. Porque tinha Deus aí, para contar. Deus era Deus para tudo: Deus Sol, Deus Lua, Deus Chuva, Deus da fertilidade, da prosperidade, do amor. Se fosse hoje em dia, ia ter até o Deus do aparelho de som, o Deus da caixa de som. Era Deus para tudo, meus irmãos. E eles não precisavam de todo esse monte de Deus, não. Eles precisavam somente de Jesus Cristo. Mas pela ignorância do homem, hoje mesmo nós vemos, basta às vezes passarmos por algumas praças, nós vemos uma estátua de um ídolo, o mesmo que Satanás fez lá no passado, fazendo as pessoas adorarem a outros deuses. Hoje o diabo tem vindo com tantas religiões, e um adora ET, outro adora não sei quem, ou um adora José, outro adora Maria, um adora o universo, outro adora a planta. Tem pessoas que veem a natureza, Deus é a natureza. Não, Deus não é a natureza. Deus criou a natureza, Deus criou tudo. E tem pessoas que confundem: não, Deus é a natureza. Não, Deus está acima da natureza. Deus está acima de todas as coisas. E esta igreja estava num lugar onde a idolatria era tão grande, mas o Senhor Jesus, aleluia, elogia esta igreja, porque mesmo em meio à dificuldade, esta igreja permaneceu firme. Esta igreja não negou o nome de Cristo. Esta igreja guardou a fé. E houve até um pastor daquela igreja que morreu por amor a Cristo. Esse pastor, Antipas. E é lindo, meus irmãos, que Jesus, ele fala: Antipas, minha fiel testemunha. Jesus não fala Antipas que era uma fiel testemunha, ele fala minha fiel testemunha. A palavra minha fiel testemunhas indica algo, que Antipas tinha uma comunhão tão linda com Jesus. E Jesus, meus irmãos, ele tem prazer de citar nesta carta o nome de Antipas. Você não vê em nenhum outro lugar da Bíblia, mas aqui é citado o nome de Antipas. Morreu, mas morreu adorando a Jesus.
Morreu, mas morreu permanecendo no Evangelho, permanecendo na presença de Deus. Morreu, mas morreu lutando por uma boa causa, lutando para tentar parar as heresias que estavam introduzindo na igreja. Eu venho dizer para ti, meu irmão, minha irmã, você que tem feito como os fiéis de Pérgamo fizeram, tem permanecido firme na presença de Deus. Eu tenho uma palavra para ti: não se atemorize com este mundo, não se atemorize com tudo que você tem contemplado na face desta terra, mas siga firme, porque o dono da obra, o Deus Todo-Poderoso, Ele continua o mesmo, Ele continua cuidando do teu povo. Aleluia. Outro dia, às vezes a gente fica meio escandalizado com umas coisas. Eu vi que uma igreja lá nos Estados Unidos, uma escola, tinha um grupo de satanistas que eles queriam fazer um culto na escola, e estavam querendo ali ensinar as crianças acerca do satanismo, e eles diziam: não, a gente quer ter a nossa parte também. Aqueles que falam de Jesus têm a parte deles, tem um espaço, nós queremos ter o nosso espaço. E eles diziam que na verdade eles não queriam adorar o diabo, eles enrolava lá nas palavras: não, a gente não quer adorar o diabo, é que a gente quer trazer isso para as crianças, ter a mente mais aberta. É puro diabo, meus irmãos. E a gente olha aquilo e fica pensando: meu Deus, as crianças aí que estão começando a desenvolver a mente, ser introduzido na mente dessas crianças esse monte de heresia, é algo para nós orarmos, mas algo não para nós nos desesperarmos, porque o mundo é do maligno, e nós temos, meus irmãos, que prosseguir avante. É difícil, coisas que nós vemos dia após dia na face dessa terra, mas nós temos que segurar na mão de Jesus e seguir avante, seguir orando, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Porque se nós olharmos tudo nesta terra, nos escandalizarmos a ponto de pararmos na caminhada, isso comprometerá a tua e a minha salvação. Temos que seguir avante. Tem alguém lá na tua casa que precisa aceitar Jesus? Tem alguém no teu trabalho que precisa aceitar Jesus? O teu filho precisa aceitar Jesus, a tua esposa, o teu esposo, enfim. Por isso nós temos que perseverar, meus irmãos, firmes como os irmãos de Pérgamo, firmes com a nossa fé em Jesus Cristo até o fim. É interessante, olhe para cá. É interessante, meus irmãos, que esses irmãos, mesmo diante do perigo, eles permaneciam firmes. E hoje, acho que eu disse em alguma das pregações anteriores, e hoje, às vezes um pacote de feijão que acaba, um dia que a pessoa tem que comer só um arroz e um ovo, a pessoa já começa a reclamar, já quer sair da presença de Deus. E hoje, na mínima das lutas, eu não gostei do culto de hoje, eu vou parar de ir na igreja. A palavra foi salgada, a palavra não foi o que eu esperava, e a pessoa já para. A minha irmã, lá não deu a paz do Senhor para mim, e as pessoas já querem parar. Nós precisamos, meus irmãos, é isso, nós precisamos que a palavra confronte nosso ser, para nós crescermos espiritualmente e estarmos preparados para batalhas maiores. Eu volto a dizer, as pessoas não querem ouvir a palavra que traz edificação. Por isso vemos pessoas doentes, por isso vemos pessoas que no mínimo das coisas saem da igreja, conseguiu um namoradinho, sai da igreja, já conseguiu um emprego, não preciso mais de Jesus, a porta ali abriu, já não preciso mais. Mas aquele que entende a palavra de Deus, aquele que já está edificado nessa palavra, pode vir a dificuldade que for, pode vir a adversidade que for, e até mesmo ele pode receber bênçãos, mas ele entende que a maior bênção sobre a vida dele é Jesus Cristo, e ele não larga de Jesus, porque ele tem fé que um dia ele irá morar no céu. É isso, fé é crer no impossível. Alguém talvez confrontou você já: mas como você sabe que existe o céu? Olha só, eu nem era crente, e uma vez a pessoa veio falar isso para mim.
Ah, mas como você sabe que existe o céu? Você nunca foi lá? Eu falei, eu nunca fui lá, mas eu creio que existe. Nós nunca fomos lá, mas nós temos saudades de lá. Não, mas como você tem saudade se você nunca foi lá? Mas tem um detalhe: o Espírito Santo estava lá, e agora ele está em nós. Ele estava lá, então ele sabe como é. Então nós podemos dizer que nós temos saudades lá, porque o Espírito Santo já estava lá, e o Espírito Santo um dia voltará para lá, mas ele não vai voltar sozinho não. Nós vamos juntos para a nossa morada, e lá estaremos com o nosso Deus. Podem dizer para ti, tu nunca viu o céu, você não sabe como é, mas nós podemos dizer, eu sei pela fé que é lindo demais, eu sei pela fé que vai valer a pena, e eu não desisto da minha caminhada, eu não desisto desse meu Jesus. Aleluia. Era uma igreja que foi elogiada por Jesus, uma igreja que não negou a fé em Cristo, uma igreja que não negou o nome de Jesus. Só que essa igreja tinha um porém. Jesus disse: eu tenho poucas coisas contra ti, porque tens os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então não era só flores, tinha os fiéis na igreja, mas tinha aqueles que tinham se corrompido à doutrina de Balaão. Balaão, meus irmãos, ele tinha um ensino pseudo-bíblico porque não era um ensino verdadeiro. Balaão, filho de Beor, era um falso profeta, ganancioso, que em determinado momento, Balaque, que era inimigo do povo de Deus, chega para Balaão e diz: Balaão, vem aqui rapaz, me ajuda, eu quero que você amaldiçoe o povo de Deus. Que daí Balaão amaldiçoando o povo de Deus perderia a guerra, daí Balaque venceria a guerra. Então Balaque faz essa proposta para Balaão. Aí Balaão fala: não posso fazer isso não, é povo de Deus. Eu fico imaginando, meus irmãos, Balaão falando: não posso fazer isso não. Aí Balaque mostra o dinheiro: opa, posso sim. Pode deixar, eu vou falar com Deus, pode deixar. Aí ele chega para Deus, e Deus fala: não, Balaão, eu não posso amaldiçoar o meu povo não. Como eu vou deixar você amaldiçoar o que eu abençoei, Balaão? E Balaão tenta manipular a Deus, tenta negociar com Deus, e Deus fala: não. Deus até em determinado momento permite Balaão ir: vai onde você quer ir, vai lá falar com Balaque, mas você vai falar o que eu tenho para colocar na tua boca. Balaão vai naquele caminho, caminhando com a sua jumenta. A jumenta vê um anjo com a espada desembanhada, estava pronto para cortar Balaão no meio. A jumenta vê o anjo, mas Balaão não vê o anjo. E a jumenta vai para um lado de cá do caminho, Balaão puxa a jumenta vai para o outro lado, e para frente mesmo a jumenta não queria ir, porque o anjo estava com a espada pronta para cortar. Aí até que chega um determinado momento que a jumenta se ajoelha, e Balaão começa a bater na jumenta. Aí então Deus abre a boca da jumenta, e a jumenta fala: por que tu batestes em mim? Tanto tempo eu te sirvo, nunca fiz nada para ti. Neste momento Deus abre os olhos de Balaão, e Balaão vê um anjo com a espada pronto para matar Balaão. Aí Balaão se arrepende: Senhor, eu pequei contra ti, porque eu fui insistir em algo que tu não queria que eu fizesse. Balaão vai até Balaque e fala para Balaque: olha, não pode amaldiçoar, Deus falou que não tem como amaldiçoar esse povo. Só que Balaão continua naquela ganância. Aí Balaão planeja algo: eu não posso amaldiçoar o povo de Deus, mas vem aqui, Balaque, eu vou falar algo para ti. Pega das suas mulheres, faz se juntar com o povo de Deus, aí eles vão fazer culto aos outros deuses, vai ficar naquela festa profana,
aí Deus vai desagradar do povo, que o povo vai pecar, vai se unir com o povo estrangeiro. E assim Baraque faz. O povo de Israel cai diante de algo que Balaão propôs. E diante disso a palavra vem nos falar sobre a doutrina de Balaão, que lançou tropeço contra o povo de Deus, que fez o povo se corromper, cair numa vida permissiva, cair numa vida de idolatria, de prostituição. E na igreja de Pérgamo havia aqueles que estavam numa vida permissiva. Tudo depende, tudo é relativo. Depende se isso é pecado, mas vamos ver no original, vamos ver no hebraico, vamos ver no grego, no aramaico, se está certo isso ou se não está. E nessa permissividade que nós vemos muitos se corrompendo. Depende, mas na minha família não é pecado tomar uma cachaçinha. Não, mas é tradição na minha família, ali desde a infância, que a gente ali toma uma cachaça para fechar o corpo num dia não sei do que, quando é lua cheia. E cada um tem uma tradição, cada um tem uma questão, cada um tem uma forma onde cresceu na sua família, tem costumes. Mas quando a gente fala da palavra de Deus, se nós formos pelo que nós achamos o certo, então depende. O que é certo para mim não é certo para ti, o que é certo para ti não é certo para mim. Mas quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, meus irmãos, o que importa não é o que eu acho certo, mas é o que a Bíblia diz que é certo. O que importa, sabe, a pessoa diz, não, que nem uma vez eu vi uma pessoa que foi num podcast para debater se era errado mulher com mulher, homem com homem, e essa pastora dizia que não era errado mulher com mulher, enfim. Só que ela falava, não, eu acho que não está errado. Só que o outro pastor ia na Bíblia, mostrando que estava errado. Então a questão, e o pastor não falava, não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. O que eu falar aqui, meus irmãos, olha, o que eu falar de mim, isso não importa. O que importa é o que eu estou trazendo da Bíblia Sagrada, porque as minhas palavras não edificam, mas o que a Bíblia traz para nós, isso edifica, isso transforma. Este mundo está precisando, não é de palavra de homens, este mundo está precisando, é da palavra vinda de Deus, é da Bíblia Sagrada, que transforma, que liberta. Ai, ei, calamaraia, este mundo precisa desta palavra, é desta palavra que é o pão vivo, que alimenta as almas que estão sedentas, que estão com fome de Deus. Ei, é isso, este mundo precisa da palavra de Deus. Antes, meus irmãos, quando eu era novo convertido, eu era levado por algumas coisas que a gente não entende. Às vezes a pessoa fala que teve algum tipo de visão, eu nem analisava se estava na Bíblia. Eu falo, não, a pessoa que teve tal visão, então eu creio que é de Deus. Que nem uma vez o nosso querido pastor Dorival de Almeida falou de uma pessoa que falou que a pessoa estava vendo um anjo, e esse anjo estava em trajes menores, né? Estava, acho, quase seminu. A pessoa falou que estava tendo a visão do anjo. E o pastor falou, misericórdia, mas que visão é essa? Você acha que o anjo ia aparecer assim, quase seminu? Então tem cada coisa que as pessoas inventam, né, meus irmãos? Uma vez eu lembro de um irmão bem querido, e ele falou que tinha recebido uma unção de Deus, que ele andava mais lento. Ele falou, nossa, irmão, eu recebi uma unção de Deus, eu começava a andar lentamente assim. Eu sei que tremendo esse mistério, né? Eu achava lindo. E ele falou, se era algo tremendo ali, eu sentia a presença de Deus, não conseguia nem andar. Eu falei, mas que dom é esse? Ele falou que era um dom. Aí ele começou a andar mais lento. Aí depois a gente vai analisando a Bíblia Sagrada, né, meus irmãos? E esse irmão ainda falou para mim, tem dom que não está escrito na Bíblia, vai além da Bíblia. Eu falei, misericórdia. Então Deus, a nossa prova de fé é a Bíblia. Aí está falando que tem dom que está fora da Bíblia, tem coisas que vai além da Bíblia, e é nessas coisas além da Bíblia que o diabo trabalha.
É nessas coisas que a pessoa diz: não, isso não está na Bíblia, mas é de Deus. É nisso que o diabo trabalha, meus irmãos. Por isso nós temos que ficar somente com a Bíblia. Somente com a Bíblia. Isso que é maturidade espiritual, quando nós conseguimos discernir o que provém de Deus e o que não vem. Se está na Bíblia, glória a Deus, aleluia. Se não está na Bíblia, nós não aceitamos, porque nós somos uma igreja madura, uma igreja que está pautada na Bíblia Sagrada. Oh, aleluia. Uma igreja que está pautada na Bíblia Sagrada. E até na Bíblia Sagrada nós temos que vigiar, porque o diabo, ele pega da palavra e distorce. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás disse: ó Jesus, salta-te daqui do pináculo do templo, que era a parte mais alta do templo, salta daqui abaixo, porque está escrito lá no Salmo 91, que dará ordem aos teus anjos, teu respeito, eles não vão te deixar tropicar em pedra alguma. Satanás usou da palavra, só que Satanás não explicou para Jesus que não podia tentar o Senhor teu Deus. Mas daí Jesus já clareou a mente do diabo, falou: ó, tá bom, Satanás, está escrito acerca dos anjos, mas está escrito também lá em Deuteronômio: não tentarás o Senhor teu Deus. Após Satanás tentar 3 vezes, Jesus dá 3 bordoadas no diabo, ele tem que sair correndo, aleluia. Jesus estava pautado na palavra. Então nós temos que entender que até na palavra nós temos que vigiar para pessoas não distorcer a palavra, não ter a má interpretação. Teve certa vez que o irmão falou que descobriu qual a fruta lá que Adão e Eva comeu. Falou lá para o professor de teologia, e o professor falou: nossa, mas a Bíblia não fala que fruto que é. Uns dizem que é a maçã, mas a Bíblia não fala que é a maçã. Alguns dizem que foi uma interpretação errada no passado, mas daí o irmão falou que era o coco. Ele falou: mas por que o coco? Aleluia. Ele falou: mas o que você pode tomar e comer? Que a Bíblia fala tomou e comeu. Que fruta que você toma e come? É o coco. Mas foi uma má interpretação do irmão, que falou tomou de pegar na mão e comer o fruto. Então, se a gente interpretar mal a palavra, não vai dar certo, meus irmãos. Mas nós temos que, mais do que nunca, estar pautados na Bíblia Sagrada. É só a Bíblia que nós precisamos. Ah, irmão Elton, eu não posso ler nenhum livro. Não, podemos ler, tem muitos livros maravilhosos. Ali até que um livro que eu estou lendo, que fala sobre o apóstolo Paulo, mas tudo alinhado com a palavra de Deus. Mas o principal na nossa vida é a palavra de Deus. Se nós lermos tantos livros de teologia, dos melhores escritores, pegar livro de Leonard Ravenhill, pegar livro escrito por Martinho Lutero, por John Wesley, por Charles Spurgeon, mas não ler a Bíblia Sagrada, não vai adiantar. O principal, se nós, eu estou sem tempo para ler livro, irmão, mas então, pelo menos a Bíblia nós temos que ler, porque é isso, meus irmãos, que Ele vai nos guardar no dia mau. Porque se o diabo vir atentar, que nem ele atentou Jesus: olha, Jesus, transforma essas pedras em pães. Olha, se prostra diante de mim, Jesus, eu vou dar todos os reinos para ti. Se Jesus não tivesse alinhado na palavra de Deus, ele se prostraria, mas Jesus estava pautado na palavra de Deus. Havia aqueles que vinham com a doutrina de Balaão. Também havia aqueles que tinham a doutrina dos Nicolaítas, que era parecido com a doutrina de Balaão, só que tirando apenas a questão da prostituição. Os Nicolaítas, eles pegavam mais na questão do paganismo, adoração a vários deuses, e estavam num ponto perfeito. Em Pérgamo era o ponto perfeito, adoravam vários deuses. Então ali, para introduzir a doutrina dos Nicolaítas, estava fácil. E é interessante, meus irmãos, que Antipas morreu, não foi pelo povo romano, pelos soldados romanos, não, ele morreu por pessoas dentro da igreja que não quiseram ouvir a verdade, pessoas que preferiram fazer aqueles cultos pagãos, nos templos pagãos, preferiram seguir a doutrina dos Nicolaítas, a doutrina de Balaão, não quiseram ouvir Antipas, e Antipas
foi morto pelos próprios irmãos, não pelos fiéis, porque a igreja estava dividida, os fiéis e os infiéis, os que estavam ali seguindo uma vida de santidade e os que estavam numa vida de pecado, os que adoravam só a Deus e os que adoravam a Zeus, Atenas e por aí vai. Mas Antipas foi fiel até o fim, e parece que vemos isso hoje nas igrejas. Falando no contexto geral no Brasil, tem pessoas que, aleluia, se levantam com a pessoa, com aquele que prega a verdade, se levantam, podem ir nas mídias sociais, quando se prega da verdade. Quantos aí que são aí cancelados, o termo que está usando hoje em dia, são cancelados por pregar a verdade. Mas Antipas não ligou para a oposição, mas ele foi até o fim. Vai até o fim, meu irmão, vai até o fim, minha irmã. Seja fiel ao Senhor, pois Ele conta com cada um de nós. Aleluia. Para finalizar esta mensagem, o Senhor traz um julgamento para aqueles que não se arrependessem, o mesmo julgamento que no fim dos tempos virá para o anticristo. O Senhor destruirá o anticristo com ali o seu sopro. O Senhor destruirá os seus inimigos com a espada que sai da sua boca. Jesus traz essa mesma sentença, este mesmo juízo para aqueles que não se arrependessem. Aqueles que não se arrependeram naquele tempo, morreram naquela vida do pecado, está reservado o fim dos tempos a condenação. Mas para aqueles que permanecem até o fim, para mim e para você, meu irmão, que permanece até o fim, o Senhor tem a promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer do maná escondido. O maná escondido, o maná lá no Antigo Testamento era como um pão que descia do céu e estava ali saciando a fome do povo de Israel. Agora, quando fala de Jesus, Jesus mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. João capítulo 6, versículo 51. Se nós, aleluias, comemos deste pão que é Jesus, isso fala de comunhão, né? Quando Jesus disse para os fariseus, para o povo que ouvia: olha, vocês têm que comer da minha carne, o povo ficou escandalizado. Misericórdia, o que é isso? Comer a carne de Jesus? Mas Jesus estava falando algo espiritual, ali ele estava falando de comunhão. Se Jesus está em nós, aleluia, e nós estamos nele, então assim nós temos vida, assim nós temos vida. E Jesus promete, nós naquele dia comermos do maná escondido, uma comunhão estreita como nunca vista antes que Ele tem reservado para nós. Ele promete também uma pedra branca, uma pedra. Antigamente, num julgamento, quando se colocava uma pedra, isso simbolizava que a pessoa estava sendo absolvida de uma condenação. Jesus, através da morte dele na cruz do Calvário, ele nos absorveu e nos livrou da condenação eterna. Jesus promete-nos também um novo nome. Um novo nome significa uma nova natureza, uma nova autoridade, uma herança completa. Aleluia! Lá vai ser tudo novo. Lá, meu irmão, você já não vai chorar mais, porque o Senhor vai limpar as suas lágrimas. Lá vai ser tudo novo. Você não vai ter esse corpo que você tem hoje. Nós não teremos esse corpo que temos hoje. Lá vai ser tudo novo. Novos céus e nova terra. Lá vai ser tudo novo. Lá não vai ter tristeza, não vai ter perseguição, não vai ter afronta, não vai ter calúnia, não vai ter difamação. Lá vai ser tudo novo. Lá terá paz, alegria, comunhão. Aleluia. Lá vai ser tudo novo. Lá não vai ter noite, apenas dia, porque o Cordeiro é a lâmpada que brilha. Lá vai ser tudo novo, nova vida, nova autoridade, uma herança completa, a qual nós iremos desfrutar. Tudo novo. Quando se fala de um novo nome muda todo o cenário. Jacó
que significava suplantador, enganador. Jesus ali, o Deus, muda o nome de Jacó para Israel. Israel significava porquanto lutaste com Deus e prevaleceste. Abrão, meus irmãos, aleluia, tinha um significado. Aí Deus muda o nome dele para Abraão, a sua esposa que era Sarai muda para Sara. E sempre que um nome é mudado, o contexto muda. Ali tem exaltação, ali tem bênção de Deus. Você está entendendo? Lá no céu, Calamadaya Sébia, você está entendendo? Lá no céu nós teremos um novo nome. Vai tudo mudar o cenário, vai ser a exaltação. Deus vai te exaltar. Deus Deus vai exaltar aqueles que foram fiéis nesta terra, aqueles que tiveram prazer em dizer: eu sirvo a Cristo, eu não nego a Cristo, eu não deixo a Cristo, eu não desisto de Cristo. Lá naquele dia, Deus vai ter prazer de dizer: vem filho, vem, vinde para lá, pode entrar para o reino, pode entrar, possui a herança, senta na mesa, come o pão, adora, e xerebedecai. Ele vai dizer: valeu a pena, pode entrar filho, pode sentar na mesa. Olha, Abraão já está ali na mesa, Davi já está ali na mesa. Olha aquele teu familiar ali, ó, que lá na terra lá era o teu pai. Ali ó, é teu irmão, agora é teu irmão em Cristo, está ali na mesa também. Olha ali, Isaac está na mesa. Olha ali, Samuel está ali na mesa. Mas olha ali, ó, Jesus Cristo também está na mesa. Pode entrar, pode sentar. Aleluia. Vai ser lindo, meus irmãos. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Eu fico maravilhado como as igrejas do tempo primitivo eram perseguidas. Era uma luta tão grande, mas eles não desistiam. E hoje nós temos as nossas lutas. Eu não vou dizer: hoje está light. Não, hoje nós vemos no Brasil tantas coisas. Vemos pessoas se opondo a Cristo. Como eu disse, satanistas querendo ensinar crianças a adorar o diabo. Minorias vindo com ideologia de gênero nas escolas. E a cada dia vemos mais e mais coisas terríveis surgindo. Mas Deus quer me levantar e te levantar como Antipas, para ser fiel ao nosso Deus e para se opor a todas essas heresias. Nos unirmos em oração e seguirmos até o fim. Essa é a vontade de Deus, meus irmãos. Que o Espírito Santo fale mais em cada coração.